tem a prática das PPPs no direito brasileiro desde 2004. Eu comecei a estudar esse assunto desde quando ele surgiu, advogado ainda recém-formado. Era uma legislação nova, importada. O primeiro aspecto que talvez chame a atenção, vocês vão ver a data em que essa lei foi editada, 30 de dezembro. Brasília já não costuma funcionar normalmente durante o ano. Imaginem vocês as vésperas do Réveillon, mas enfim, era um projeto do governo, então, naquela ocasião, né, o governo Lula, um projeto do deputado do PT, Paulo Bernardo, depois foi ministro, enfim, e a gente vivia naquela ocasião um avanço econômico do país que exigia que o país então desenvolvesse sua infraestrutura para que então o país pudesse, enfim, avançar economicamente, superando alguns gargalos que a gente tinha, principalmente com relação a escoamento de produção, portos, aeroportos, rodovias, enfim, esses problemas todos que a gente continua vivendo hoje. Essa lei então veio, integrou o nosso ordenamento e transformou então aquilo que seriam as concessões conhecidas por nós na vigência da Lei 8987 em outras espécies de concessões. Então, aquelas concessões da 8987 foram então denominadas como concessões comuns, que são as concessões em que a remuneração daquele que executa a atividade advém toda da própria atividade. Ou seja, eu me remunero, eu particular, executor daquele serviço, me remunero através da cobrança de tarifas, ou então de receitas acessórias, complementares, mas não tem participação efetiva do cofre do Estado. Eu não tenho nenhum aporte de recurso do próprio Estado. Criou-se também, então, aí sim, com a própria Lei 11.079, as concessões patrocinadas, que são aquelas hipóteses em que a atividade por si só não seria autossuficiente, então demandaria um aporte do Estado na diferença daquele piso remuneratório. Em algumas ocasiões, esses projetos eram duvidosos, existia uma possibilidade dele se autossustentar, mas como não era uma certeza, o mercado não comprava a ideia. Então veio o Estado dizendo: olha, é o seguinte, se você não atingir esse mínimo, que é o que você pede em sua proposta, eu completo. Aquele risco de efetivamente não atingir o mínimo remuneratório exigido pelo mercado como razoável, o Estado complementaria. E aí, por fim, a terceira espécie de concessão, que seria então a concessão administrativa, em que toda a remuneração do particular vem do cofre público. Então, esse risco de demanda também não existe para o particular. Ele não está preocupado se vai ter volume ou não de uso. Ele vai simplesmente cobrar, emitir uma fatura para o Estado e o Estado vai pagar, né? Esses contratos, eles aportaram então ao direito brasileiro com algumas exigências para que não virasse então uma rotina na administração, principalmente para cidades pequenas que não teriam condições de suportar esse aporte de recursos, né? Então se estabeleceu uma vigência mínima de contrato, sendo de no mínimo 5 anos e um máximo de 35. E um valor mínimo também. A lei proíbe projetos de parceria público-privada com um valor de contrato abaixo de 20 milhões. O que já demonstra para a gente, vejam, esses valores são de 12 anos atrás. A lei não foi atualizada, então o valor continua sendo o mesmo. Naquela ocasião, 20 milhões era um montante razoável, o que excluiria então pequenos municípios, talvez até estados menos importantes da federação, da realização de PPPs. Hoje eu acho que os 20 milhões já permitiriam estados de menor envergadura orçamentária e municípios menores a realizarem projetos de PPP. O fato, pessoal, é que as PPPs, apesar de já existir na prática da administração há 12 anos, 11 e pouco, ainda não deslancharam como a gente gostaria, né? Então o governo esperava que a PPP viesse para resolver esses problemas de gargalos de infraestrutura, mas a gente vê que ela ainda é um pouco tacanha com relação àquilo que se almejava e se esperava de início. E aí, a doutrina, enfim, aqueles que militam com a administração pública apontam alguns aspectos pelos quais entendem que as PPPs, por que elas não acontecem, né? O que houve com as PPPs nesse meio do caminho para que elas não efetivamente deslanchassem como se esperava.
O primeiro aspecto é esse que eu aponto lá, que é uma crença de que as PPPs são um modelo importado e que não se adequa à realidade brasileira. De fato, as PPPs elas têm origem no direito inglês, são as PPPs, Public Private Partnerships, é um instituto do direito inglês, que também foi copiado por diversos outros países. A gente tem experiências de sucesso de PPPs no Chile, África do Sul, Portugal, Espanha, uma infinidade de países do Oriente Médio. Enfim, então existia então essa crença, e eu respondo essa crença de que é um modelo importado de que forma? Primeiro, o Brasil ele não tem uma tradição em criar institutos jurídicos, né? Aqui no Brasil nada se cria, tudo se copia. A gente tem visto aqui mais recentemente o Instituto da Delação Premiada, acordos de leniência, isso tudo são institutos de direito estrangeiro, não foi criado aqui. Então, essa seria uma primeira resposta a esse problema apontado pelo qual as PPPs não acontecem. Um segundo aspecto seria o fato de, a partir do momento em que ela integrou o nosso ordenamento com a Lei 11.079, ela deixou de ser um modelo importado e passou a ser um modelo brasileiro, né? Ela integra o nosso ordenamento, ela tem previsão legal e já não é novo. Quer dizer, a gente já tem um tempo razoável para aprender a lidar com essa questão. Então, esse primeiro aspecto eu acho que não é mais argumento para escapar da aplicação das PPPs. O segundo ponto, que se aponta ainda como um problema a aplicação da PPP, é a suposição de que as PPPs são muito complexas e por isso é difícil despertar o interesse público ou privado para implementá-las. De fato, o contrato de PPP não é um contrato tão singelo quanto o contrato de obra pública, uma licitação no modelo da 8666. Ela tem um desenho financeiro muito mais elaborado, mas o fato é que, com a experiência que já se adquiriu hoje, esse entrave da complexidade também já está superado. A administração pública já aprendeu a lidar com essa questão, ela está efetivamente aparelhada para superar esses gaps de complexidade que o contrato apresenta, e nós vamos ver adiante alguns modelos que já podem servir de paradigma para que se aplique efetivamente a esse modelo de contratação. O terceiro aspecto é que o ambiente econômico, social ou institucional ainda não comporta PPPs. Vejam só vocês, a PPP ela encontra o ambiente perfeito para atuar exatamente num estado em que não tem recursos. Se o estado é um estado rico, não vai precisar da iniciativa privada para fazer nada, né? Então eu acho que hoje, principalmente diante de uma crise econômica, política, institucional que o Brasil vive, é o ambiente perfeito para a PPP deslanchar. É aqui que a gente vai precisar da iniciativa privada para crescer. Quando o Estado está rico, cheio de dinheiro, ele não vai precisar da iniciativa privada para construir um aeroporto, né? Ou para fazer um porto, reformar uma rodovia, construir escola, fazer presídio. Nesse momento que você tem um déficit orçamentário, que a PPP se apresenta como mais viável, mais lógica e mais racional ao Estado, que de fato não tem de onde tirar recursos para implementar aquela infraestrutura. O quarto aspecto é de que as PPPs não representam vantagem. Veja só, a vantagem da PPP é exatamente ela servir no modelo em que os outros não servem, né? Então eu vou aplicá-la de forma subsidiária. Eu não tenho recurso, eu contrato na 8666, uma obra pública, o Estado, a empreiteira executa, o Estado paga e está tudo resolvido, né? A vantagem da PPP é exatamente no momento em que o Estado não tem recurso. Então eu acho que esse argumento também não funciona. E por fim, pessoal, e aqui eu falo isso um pouco constrangido porque eu estou num órgão de controle, mas o mercado entende que é um entrave a aplicação das PPPs a atuação dos órgãos de controle, né? Por quê? Porque o Tribunal de Contas, historicamente, e não só o Tribunal de Contas, mas os órgãos de controle aqui no Brasil atuam a posteriori. A análise não é prévia, né? Então, a partir do momento que o projeto começa a ser executado, começa então a fiscalização, a atuação dos órgãos de controle. E o mercado enxerga isso como um risco tremendo. Ele diz, eu já investi uma infinidade de recursos em projetos, enfim, em toda aquela documentação necessária à participação no certame, e aí vem o Tribunal de Contas e susta a licitação, para o projeto.
Então, o mercado ainda entende que essa atuação a posteriori dos órgãos de controle é um entrave à aplicação do modelo de PPP, né? Qual seria uma sugestão? O órgão de controle atuar de forma preventiva. A partir do momento que o edital já está disponibilizado, ou até antes de ser disponibilizado, ele ainda na fase interna, o órgão de controle já fazer uma análise e avaliar se aquilo lá tem condições ou não de progredir, evitando essa paralisação posterior do projeto, né? O TCU já tem uma portaria nesse sentido, indicando então a sua atuação concomitante, né? Ela é anterior e concomitante, mas não posterior, para que se tire então esse risco do projeto de PPP. O fato é que, apesar desses entraves todos, as PPPs já acontecem. Não são muitas? São várias. Esse quadro que eu trago para vocês, na verdade não está super atualizado, ele é de 2013, 2014 que eu fiz um levantamento, né? Já existem outros projetos, eu não consegui ainda atualizá-lo, mas o fato é que vocês podem ver alguns projetos em estudo, tanto na União quanto nos estados, alguns em licitação, isso naquela ocasião, alguns projetos já terminaram, já estão concluídos e outros tantos assinados, né? Vocês vão ver aqui o estado de Minas um pouco adiante dos outros, né? E vocês vão perguntar por que o estado de Minas? Com 8 projetos em estudo naquela ocasião, 2014, 2 em licitação e já 6 assinados, né? O estado de Minas, ele foi pioneiro no uso de PPPs. A lei de PPP mineira, ela é anterior à lei federal, né? Ele já aplicava esse modelo de contratação mesmo antes do advento da lei federal. O que acontece? Por esses modelos, a gente já pode perceber que as PPPs elas trazem um novo modelo de contratação pública, é um novo paradigma. A gente tem que esquecer aquele passado e partir para um novo modelo, porque senão esse raciocínio nunca fecha, né? Então, o primeiro aspecto que a gente tem que levar em consideração: as PPPs são contratos de grande vulto financeiro e longo prazo contratual, né? Por que ela tem grande vulto financeiro? Primeiro, porque a lei estabelece um valor mínimo. Você tem uns 20 milhões. Isso não é grande, um valor muito grande se você projetar isso nos 35 anos. Tudo bem, mas o fato é que ela, de qualquer forma, vai implicar um investimento muito alto para a construção de infraestrutura, e esse modelo econômico só para em pé se amortizado durante os 35 anos, né? Então, esse desenho financeiro é o que realmente importa na PPP. O desenho jurídico é o menos importante. Nós, advogados, na PPP, temos um papel secundário. O importante no projeto de PPP é a sua modelagem financeira, não diria nem a de engenharia. Por quê? Porque é nesse desenho financeiro que a iniciativa privada vai identificar uma oportunidade de ganho, e ela não vai participar de um projeto se não for para ganhar, e ela, diante dessa oportunidade de ganho, vai participar e vai, enfim, atingir aquele objetivo almejado pelo Estado, né? As PPPs também implicam uma maior autonomia do setor privado para o gerenciamento do empreendimento. Eu, Estado, vou estabelecer padrões de qualidade, de eficiência, e vou deixar o particular achar a solução para atingimento daqueles padrões. Então eu, Estado, aproveitar da experiência, do know-how da iniciativa privada para então implementar a melhor infraestrutura, a melhor forma de prestação do serviço dentro daquele padrão que eu estabeleci no edital. Então eu vou aproveitar dessa experiência. A ideia não é dar um projeto pronto. Então aqui começa também uma grande diferença que os órgãos de controle às vezes não enxergam. Eu não tenho que licitar o projeto executivo. Eu tenho que dizer, olha, eu quero isso, eu quero uma estrada que saia de A e vá a B. Qual o traçado não me interessa, eu quero que eu saia de A e vá a B. E eu vou deixar para a iniciativa privada fazer o projeto executivo. Por quê? Porque ela é melhor do que eu, Estado. Eu, Estado, não sei fazer isso com grande eficiência. A iniciativa privada sabe. Por quê? Porque ela vai fazer isso da melhor forma, com o menor custo, da forma mais racional possível. Então, a lógica da PPP implica em que? Em eu atribuir ao Estado, eu atribuir à iniciativa privada a incumbência de criar a solução do problema. Eu aponto o problema e falo, me dê a solução.
Se eu tiver que dar a solução, eu matei com a lógica da PPP. Eu acabei com o brilho da PPP. A PPP ela só tem sentido se eu aproveitar essa experiência, esse know-how. Existe de fato uma simetria de informação, e isso o poder público também tem que estar ciente. O particular vai saber mais do que o poder público. Esse gap de informações é aceitável. Por quê? Porque eu, Estado, não sei efetivamente aquilo que eu estou contratando. Eu sei o que eu quero, agora o que ele vai executar eu só vou saber depois. Com relação ainda ao desenho financeiro, existe essa questão do financiamento, que é também um financiamento complexo. A gente tem, às vezes, o setor privado em busca desses recursos, às vezes a própria PPP tem um colchão de recursos da iniciativa pública, do poder público, e às vezes dos dois. Então a gente tem projetos com o BNDES atuando junto com bancos privados, a gente tem algumas ocasiões em que o particular se incumbe da busca desses recursos no mercado. Enfim, a quem fica essa incumbência? Me parece que o mais razoável no momento de modelar a PPP é que essa incumbência fique aquele que consiga obter esse recurso a menor custo, né? Então, se é o poder público for mais barato, fica ele, e ele financia. Se é o particular ficar mais barato, ele que busca esse recurso. Eu diria que hoje é difícil dizer quem ficaria mais barato, porque num cenário de retração econômica, o banco não quer emprestar para as empresas de grande porte, que seriam as executoras de projetos de PPP, e o poder público também não está em grandes condições de tomar empréstimo, porque o orçamento tem caído, né? Arrecadação de impostos, enfim, isso tudo impacta. Mas a lógica da concessão, no modelo de PPP, é da distribuição dos riscos entre o setor público e o setor privado, né? Para quem? Para quem ficar mais barato. Para quem que eu vou atribuir o risco de demanda? Bom, se ficar para mim, poder público custa 10, se ficar para o particular custa 8, vamos atribuir ao particular. Esse custo é menor para ele. Se for ao contrário, inverte. O fato é que eu tenho que distribuir a matriz de risco de uma forma em que eu consiga a maior eficiência financeira do projeto, né? E por fim, ainda se entende, e isso o próprio judiciário já se manifestou com relação a isso, é que eu preciso justificar a opção da PPP. E a administração pública, quando almeja um projeto de PPP, ela tem que explicar o porquê dela estar fazendo o PPP e não uma concessão comum. O que não me parece também muito razoável, porque eu acho que o próprio desenho do projeto já se justifica. Mas, enfim, o Poder Judiciário diz, olha, você tem que dizer por que você está escolhendo o PPP, por que você não faz uma concessão comum? E aí a administração vai dizer, olha, eu estou fazendo o PPP, que o projeto, no modelo de concessão comum, não para em pé do aspecto financeiro, né? Diante desse cenário todo, vocês já viram que existem diversos projetos, mas talvez ainda não na quantidade que se almejava de início, né? O que fazer para essas PPPs saírem do papel, né? O que a administração pública tem que ter em mente para que as PPPs de fato se tornem uma realidade mais concreta e mais presente? O primeiro passo são projetos bem modelados. Vocês vão ver adiante, eu trouxe uma lista de uma infinidade de projetos que não avançaram porque o projeto não estava bem desenhado. E aí eu repito, o desenho é o desenho financeiro. O desenho jurídico é o menos importante, o desenho financeiro. Ele tem que parar em pé sobre o aspecto econômico. Eu tenho que olhar para aquele projeto e falar, bom, em 30 anos eu vou remunerar o meu capital e vou conseguir, enfim, obter alguma margem de lucro. Ele não vai trabalhar também para no final sair no 0 a 0. Então, o primeiro passo é um projeto bem modelado. Para que esse projeto bem modelado ele avance, a iniciativa privada entenda ele como um projeto seguro, ele tem que trazer regras claras e distribuição racional dos riscos. Então, eu não posso ter uma cláusula que traga o mínimo de risco, porque senão o particular já vai desistir do negócio, né? E a distribuição racional dos riscos é aquilo que eu dizia, tem que atribuir ao risco àquele que ficar menor o custo. Se esse custo é menor para a iniciativa privada, eu atribuo para a iniciativa privada. Se esse custo é do poder público, fica para o poder público. O que acontece é que muitas vezes a administração pública quer se livrar de todos os riscos. E aí atribui essa matriz de riscos toda para o particular.
E aí o particular fala, bom, então fica com o projeto para você, eu não vou entrar nessa furada, né? A gente precisa também de um compromisso do poder público para o cumprimento do contrato, né? O poder público tem que ser um exemplo de bom cumpridor do contrato, porque ele assina um contrato em que você prevê muitas vezes remuneração direta do poder público para o particular. No caso das PPPs patrocinadas, você tem um aporte de recursos do poder público, se ele não cumpre, né? Então, quer dizer, isso gera insegurança, isso gera incerteza, isso no final gera custo, porque o particular vai embutir na proposta dele o risco do calote, né? Então, o poder público tem que ser um bom cumpridor de contrato, né? E aí já vem nessa mesma lógica o oferecimento de garantias sólidas e aptas a trazer segurança ao parceiro privado, né? Se a gente tivesse um Estado padrão em que não tivesse descumprimento de contrato, a gente não falaria de garantia. O fato é que o Brasil e as suas administrações públicas não são modelos de bons cumpridores de contrato. O fato é que a lei de PPPs, a 11079, ela traz um sistema de garantias que me parece muito bom. Eu tive a oportunidade até de estudar um pouco mais a fundo, foi minha tese de mestrado, foi exatamente sobre as garantias, e me parece um sistema razoável, desde que o judiciário também aplique, porque a gente no limite vai ter que se socorrer do judiciário, né? A iniciativa privada não tem condições de ir lá no cofre do Estado e se apossar daqueles recursos, senão através da via judicial. E a gente não tem ainda o acionamento de garantias em nenhum modelo, né? Em nenhum modelo de PPP dos que já atualmente operam, a gente teve o acionamento da garantia. Então, efetivamente não se sabe na prática como esse sistema vai funcionar, né? Chegou perto de ter na MG 050, mas aí o Estado, de última hora, foi lá e pagou. E eu estava louco para que ele não pagasse, para a gente ver o que ia acontecer, mas não foi daquela oportunidade ainda. Mas o fato é que, se você analisar sob o aspecto teórico, aquele modelo de garantias que a lei traz é um modelo bom. Você tem diversas espécies de garantias, dentre elas, e a principal é o fundo garantidor, que foi um fundo criado com recursos do Estado para que funcionasse como um mecanismo de garantia a ser acionado num eventual descumprimento de contrato pelo poder público, né? Um quinto aspecto que eu acho que me parece interessante para que as PPPs saiam do papel é a atuação efetiva dos órgãos de controle, né? E aí o que eu dizia, uma atuação prévia, concomitante, e não só na licitação, porque esses contratos, ele tem a fase licitatória importante, porque é a fase de competição, mas você tem 30, 35 anos de cumprimento de contrato, e é aí que o problema vai acontecer, né? No momento que você elabora a proposta, é impossível se prever, num horizonte de tantos anos, o que vai acontecer ou não. Então, reequilíbrios, isso é natural que aconteça numa concessão. E o órgão de controle tem que estar lá dizendo, olha, isso daqui está ok, é razoável, isso daqui não, houve aumento dos custos dos insumos. Diante de uma insegurança dessa econômica, a gente tem visto aí a energia elétrica disparou. Boa parte das atividades executadas por projetos de PPP demandam muita energia elétrica. Nós vamos ver alguns outros depois, em que a energia elétrica tem um custo na operação toda de quase 50%. É o que acontece principalmente nos projetos de saneamento, né? Você tem todo o bombeamento e isso tudo demanda muita energia. Então, num projeto desse, em que a energia dispara no meio do projeto, é razoável que se reequilibre. E aí o órgão de controle tem que estar sensível a isso, dizer, não, de fato é justo, porque existe já uma tendência dos órgãos de controle, Ministério Público, Tribunal de Contas, a dizer, não, aqui está errado, qualquer tipo de aditamento está errado. A presunção do aditamento contratual num contrato de concessão é de que tem alguma coisa errada, né? E eu acho que essa ótica que a gente precisa mudar, de ver o contrato de concessão como algo dinâmico, algo que muda, porque o tempo em que ele se processa é muito longo, e o órgão de controle dizer, não, de fato, depois de alguns anos transcorridos, é natural que algo tenha mudado, né? E essa mudança a gente tem que então trazer para a realidade do contrato de novo. Voltando então
ao que eu dizia a vocês, né? O Estado, diante de uma realidade catastrófica, chamou a iniciativa privada a apresentar projetos, né? Esse instrumento de chamada de projetos já existe de algum tempo, mas foi institucionalizado, digamos assim, pelo Decreto Federal 8428, agora recente, de 2015, que prevê, então, a criação dessas PMIs, Procedimentos de Manifestação de Interesse, ou MIPs, Manifestação de Interesse Privado. Como funciona isso? O poder público, chama a iniciativa privada a apresentar projetos, a apresentar soluções para uma situação que eu coloco lá como uma meta a ser atingida. No caso da PMI, essa iniciativa de projeto é do poder público, ele chama a iniciativa privada. Nas MIPs, a diferença que a doutrina coloca é que nas manifestações de interesse privado, é a iniciativa privada que vai, de livre e espontânea vontade, e leva o projeto. O poder público não pediu. O poder público está lá, o prefeito está sentadinho na cadeira dele, chega um particular e fala: olha, prefeito, estou com um negócio aqui interessante, dá uma olhada, né? Esse processo, pessoal, por mais que pareça um pouco obscuro, é totalmente legítimo, né? Eu não tinha já de um tempo analisado isso e achava um pouco esquisito, porque eu imagino que a iniciativa privada, quando leva um projeto, ela leva um projeto que ela vai poder atender. Ela não vai levar um projeto que ela não conseguiria executar. Agora, o fato é que se ela levar um projeto que mais de um possa executar, não vejo problema, né? Vocês vão dizer, na prática, será que funciona bem assim? Não funciona bem assim. Na prática, todas as PMIs que foram apresentadas, o autor do projeto acabou ganhando a licitação, né? Agora, não necessariamente. O que acontece? Se eventualmente um outro licitante ganha, a obrigação dele é de reembolsar o custo do projeto. Então, todos aqueles valores despendidos pela empresa no desenvolvimento do projeto, custo de engenharia, jurídico, arquitetura, isso tudo é reembolsado, né? Tem funcionado, inclusive em algumas prefeituras pequenas têm feito isso. A gente teve a oportunidade de trabalhar com uma PMI recente no município pequeno, por uma solução de saneamento. A prefeitura aceitou aquele projeto apresentado pela iniciativa privada, o projeto foi licitado, está em operação. Eu acho que é uma oportunidade que o poder público tem de se apropriar desses projetos a custo zero, porque se ela tiver que fazer, vai custar, e o poder público hoje não tem recurso para gastar nem com o projeto, quanto mais com a execução. Então são instrumentos que o poder público pode usar nesse momento de carência de recursos, né? Enfim, eu acho que com esses modelos que eu pude apresentar para vocês, já deu para perceber que a PPP é algo que pode ser um sucesso. Aliás, já é um sucesso nas ocasiões em que, nas poucas ocasiões em que elas foram implantadas, né? O estádio lá de Natal, aquilo lá foi um modelo em que não funcionou. Existem diversos outros modelos que funcionaram, né? Portugal tem uma experiência muito ruim com PPP. Por quê? Porque eles criaram PPPs em que o custo era todo suportado pelo Estado, e isso quebrou o Estado português. Inclusive dizem que a grande crise que Portugal vive já há alguns anos, a grande culpada são as PPPs. Por quê? Porque retirava do cofre do Estado uma quantidade razoável de recursos para suportar uma atividade privada. Enfim, foi uma escolha do governo português, né? Aqui para nós, se o governo, as administrações públicas souberem modelar esses projetos, identificar os gargalos estruturais, seja em portos, aeroportos, rodovias, saneamento, que o Brasil tem um problema gravíssimo, eu acho que as PPPs são modelos contratuais que poderiam ajudar o Estado a superar esse momento de crise, né?